Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Emael e essa é a nossa primeira videoaula de biologia do terceiro bimestre. Bom pessoal, na semana passada a gente começou a estudar uma matéria chamada de reino Plantae, que é o reino onde estão classificados os organismos que a gente conhece como vegetal. Na semana passada a gente estudou algumas características dos vegetais e a gente falou também um pouco sobre a história evolutiva desse grupo. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai estudar a taxonomia vegetal, que são as classificações presentes no meio desses grupos das plantas, e a gente também vai estudar um pouquinho como que esses vegetais conseguem se reproduzir. Bom, galera, a gente começa a nossa aula de hoje falando de uma característica que a gente conversou na semana passada. Eu havia comentado com vocês que os vegetais eles têm por característica terem um ciclo de vida haplodiplobionte, que significava uma reprodução com alternância de gerações. Professor, o que isso tem de importante agora? Bom, galera, isso daqui é uma representação genérica de como que acontece uma reprodução dos vegetais. As reproduções que a gente vai estudar daqui a pouquinho, elas basicamente são exatamente esse ciclo e esse esquema, só que adaptados para cada grupo vegetal. De forma bem simples, galera, o que é um ciclo haplodiplobionte? Em algum momento da vida, o vegetal adulto vai estar na fase de esporófito, que é uma fase na qual ele vai ter duas cargas genéticas. Geralmente nessa fase, ele vai começar a entrar em um processo de meiose e vai começar a produzir esporos, que tem apenas uma única carga genética. Esse esporo pode se desenvolver em um outro indivíduo, chamado de gametófito, também com uma carga genética, e esse gametófito vai começar a realizar processo de mitose para formar células reprodutoras conhecidas como gametas. Essas células reprodutoras, que também têm uma carga genética, no caso podem ter o gameta masculino e o feminino, os dois se encontram, realizam a fecundação e formam um zigoto. E esse zigoto tem duas cargas genéticas que viram o esporófito e esse ciclo se repete. Bom, galera, eu não vou entrar em tanto detalhe sobre esse ciclo haplodiplobionte porque ele é um ciclo que ele é muito detalhado apenas e somente quando a gente vai fazer algum curso de graduação em biologia. Só que é interessante a gente conhecer isso daqui para entender os vegetais, porque em alguns grupos vegetais, como a gente vai verificar, o esporófito é a fase mais duradoura do vegetal. Às vezes é o gametófito que é a fase mais duradoura. E isso acaba explicando muita coisa a respeito do ciclo de vida dos vegetais. Só que, como eu falei, a gente vai focar principalmente hoje nos grupos vegetais. E a gente começa falando das briófitas. Briófitas, galera, a gente já conheceu elas um pouquinho na aula anterior, e ela é um grupo onde estão classificados os vegetais mais simples do planeta Terra, que são os musgos e as hepáticas. Ou basicamente aquela coisinha verde que cresce no canto do seu quintal que você costuma chamar de lodo. O que é interessante da gente saber das briófitas, galera? Provavelmente as briófitas elas são o grupo mais basal e mais primitivo dos vegetais, porque elas se derivaram primeiro a partir daquele ancestral conhecido como algas, que são as algas verdes. Por essa razão, galera, elas não são plantas extremamente desenvolvidas. Elas têm uma dependência muito grande de ambientes úmidos e próximos da água. Elas são plantas que a gente fala que elas são avasculares, significa que elas não têm um sistema condutor para absorver a água e conseguir distribuir ela por todo o corpo. Por essa razão, elas acabam sendo vegetais de pequeno porte, elas não crescem muito. No máximo, você vai encontrar um musgo aí de uns 10 centímetros, quando muito. E as hepáticas, elas não chegam a altura nem de 5 centímetros. Essas plantas, galera, por elas não terem um sistema de transporte de seiva, elas acabam absorvendo geralmente a água que elas necessitam apenas por difusão. O que isso significa? Que ela basicamente absorve a umidade diretamente que está ao redor do corpo dela. E por ela não ter um corpo muito elaborado, a gente nem costuma falar que ela tem um tecido verdadeiro, que ela não tem células diferenciadas. Ela apresenta algumas estruturas um pouquinho mais diferenciadas, mas que ainda não são verdadeiramente. Por exemplo, uma briófita ela não tem uma raiz. No lugar da raiz, ela tem algo que lembra a raiz, que é chamado de rizoide. Ela não tem um caule para manter a sustentação dela, mas ela tem um eixo principal parecido com o caule, que é chamado de cauloide. Professor, a briófita tem folha? Ela tem algo que lembra a folha, que é o que faz a fotossíntese dela, que são alguns filamentos e algumas escamas chamadas de filóides. Cauloide, rizoide e filóide, galera, é o nome que a gente dá para as partes do corpo dos vegetais aqui do grupo das briófitas. Como eu falei, todos eles são dependentes de ambientes úmidos. E quando a gente enxerga uma hepática ou quando a gente vê um musgo, a gente está enxergando o gametófito dele, que é a parte da planta que produz gametas. E aí a gente vai entender hoje como que essas plantas se reproduzem. Professor, por que eu preciso saber como planta se reproduz?
Porque se você não vê isso nesse momento, você não vai ver isso provavelmente em nenhum outro momento da sua vida. E para você tudo vai ser um mistério e uma mágica. E a natureza, galera, ela criou formas muito espetaculares e muito legais de conseguir garantir a perpetuação da vida. Aqui a gente tem o ciclo de vida da briófita. Só que para a gente começar a entender ele, a gente vai começar por essa parte daqui do gametófito. Isso daqui é o que cresce lá no cantinho do seu quintal, daquele musgo, daquele lodo. Gametófito, galera, das briófitas, ele apresenta dimorfismo, o que significa que ele tem diferenciação sexual. Você tem gametófitos do sexo masculino e gametófitos do sexo feminino. Quando essa planta ela começa a entrar em período reprodutivo, o gametófito masculino, aqui na ponta do ramo dele, começa a produzir uma célula reprodutora chamada de anterozoide. O anterozoide é parecido com o espermatozoide, só que ele tem 2 flagelos, ou seja, ele utiliza um meio líquido para se locomover. Já o gametófito feminino, na região da ponta do raminho dele, ele produz uma célula reprodutora parecida com um óvulo, só que nas plantas é chamado de oosfera. Se calhar desses gametófitos estarem em um ambiente úmido, começar a chover, ou de repente ele ficar completamente coberto de água, os anterozoides aqui do gametófito masculino começam a nadar até encontrar o gametófito feminino. E chegando aqui, esse anterozoide vai começar a procurar até conseguir fecundar a oosfera que está presente naquele gametófito. Quando isso acontece, galera, esse gametófito feminino começa a ter o desenvolvimento de uma estrutura chamada de esporófito, que é aquela estrutura produtora de esporos. O gametófito feminino começa a desenvolver aqui esse esporófito e na ponta dele você tem a formação de uma cápsula. Dentro dessa cápsula você começa a ter o fenômeno da meiose e a produção de esporos. Quando essa planta está madura, a ponta daqui da cápsula se solta como se fosse uma tampa e ela começa a liberar os esporos para um ambiente que podem ser levados pela água ou pelo vento. E se calhar desse esporo cair em um local que é úmido e que tem condições ideais, ele pode começar a germinar e formar novos gametófitos e assim o ciclo se repete. Bom, a gente tem também as pteridófitas, que na aula passada a gente falou que elas eram conhecidas como as plantas que tem na casa das nossas avós. Por quê? Pteridófita, galera, é o grupo onde estão localizados as samambaias, as avencas, os licopódios e os equisetos. Professor, só conheço a samambaia. Samambaia e a avenca são aquelas que ficam penduradas no meio lá da casa da sua avó ou da sua tia. Licopódio, galera, ela é uma plantinha bem parecida, inclusive com a briófita, só que ela não é. Já o equiseto, ele parece como se fosse um bambuzinho, só que ele é bem pequenininho e ele é muito utilizado para finalidades medicinais. Bom, esse grupo, galera, diferente do caso das briófitas, ele é um grupo de vegetais um pouquinho mais desenvolvidos, porque eles já têm um sistema de vascularização. Eles conseguem absorver a água e transportar eles dentro do seu corpo e passar ele para suas folhas. Nesse grupo, galera, a gente já tem tecidos bem estabelecidos e bem verdadeiros. Você consegue ter, por exemplo, a raiz que vai servir para absorção de água, o caule para transportar a seiva desse vegetal e a folha que é uma lâmina cheia de clorofila para conseguir fazer a fotossíntese. Nas pteridófitas, galera, é muito comum que você encontre caule subterrâneo, ou seja, o que está para fora da terra é apenas a folha. O caule geralmente forma algo parecido com uma batatinha que fica embaixo da terra. Porém, galera, esse grupo também ainda é bastante dependente de água. E diferente das briófitas, nesse grupo é o esporófito, a fase que produz esporos, que vai ser duradoura, não a fase produtora de gameta. E vamos entender como eles se reproduzem, galera. Como que uma samambaia consegue se reproduzir? Bom, primeiro de tudo, galera, que vocês que já devem ter algumas dessas plantas em casa, ou talvez conheçam já, sabem que as samambaias, às vezes, elas podem começar a aparecer com um monte de manchas na face inferior da folha dela. Às vezes as pessoas acham que aquela planta está doente quando isso acontece, e não é verdade. Quando a samambaia ela começa a ter o aparecimento de várias manchinhas e vários grãozinhos pretos na face inferior da folha, significa que ela está entrando no começo da fase reprodutiva. Aqueles pontinhos ali, galera, são chamados de soros. E dentro dos soros, você tem estruturas formadoras de esporos. Quando aquele soro começa a ficar completamente maduro, ele se abre e começa a liberar esporos no ambiente. Esses esporos podem ser levados pelo vento ou podem cair no meio da água. Se ele cair em um local de condição ideal, como por exemplo no meio de uma poça d'água, aquele esporo começa a germinar e de dentro dele você vai ter a formação de uma estrutura bem pequenininha, com menos do que meio centímetro, chamada de prótalo. O prótalo tem esse formatinho de coração. Isso daqui é a estrutura do gametófito de uma pteridófita. Só que ele é uma estrutura que ela é hermafrodita. Significa que ela tem tanto
formas de reprodução masculina quanto forma de reprodução feminina. A forma de reprodução feminina fica na base desse coração e a feminina fica aqui na ponta. Aqui na base você vai ter a produção dos anterozoides e aqui na ponta você vai ter a formação da oosfera. Se essa planta está no meio da água, os anterozoides vão começar a sair nadando e vão migrar para essa região para fecundar a oosfera. Se acontece essa fecundação, você vai ter a formação de um zigoto e esse zigoto começa a crescer, começa a se desenvolver e começa a virar um báculo que vai dar origem a uma nova folha daqui da pteridófita. E aí o ciclo se repete. Ou seja, ela também é dependente do ambiente aquático para você conseguir ter a reprodução através do prótalo. E obviamente toda planta também utiliza água para fazer a fotossíntese. Bom, agora a gente vai entender as gimnospermas. Gimnosperma, galera, é um dos grupos mais desenvolvidos dos vegetais. E esse nome gimnosperma ele é um nome que deriva do latim. Gimno significa nu e esperma em latim significa semente. Ou seja, no grupo das gimnospermas, a gente vai ter os vegetais que produzem sementes nuas. Quem que está presente no meio desse grupo? Basicamente as árvores que a gente conhece como árvore de Natal, que são principalmente os pinheiros. Só que além dos pinheiros a gente pode ter os cipestres, a gente pode ter aquelas árvores gigantescas que o pessoal inclusive faz buraco no meio dela para passar carro lá nos Estados Unidos, que é o caso das sequoias. Só que a gente também tem duas espécies um pouquinho mais exóticas, que elas são bastante comuns nesse grupo também, que são as cicas, que parecem com coqueiros, mas não são coqueiros e nem palmeiras, elas crescem pouquíssimo, fica no máximo com 1 metro, 2 metros de tamanho, mas ela tem uma outra estrutura que a gente vai falar daqui a pouquinho. E uma árvore chinesa chamada de ginkgo biloba. O ginkgo biloba, galera, ela é considerada como um fóssil vivo, porque ela é uma árvore que ela se manteve conservadamente evolutiva desde a época dos dinossauros até os dias de hoje. A gente nesse grupo também vai ter plantas com sistema vascular de transporte de seiva. E existe 2 sistemas que a gente vai falar em aulas para frente, chamados de xilema e floema, que transportam seiva de água para a planta e transportam o açúcar da planta para todo o restante do seu organismo. Outra característica nesse grupo, galera, é que eles possuem uma reprodução aerófila. O que isso significa, professor? Eles têm uma reprodução que vai depender da ação do ar, ou seja, no grupo das gimnospermas a gente já tem uma dependência bem menor do ambiente aquático. Outra característica das gimnospermas é o fato de que elas são plantas heterósporas. O que isso significa? Que elas são plantas em que você vai ter um esporo feminino de tamanho muito maior do que o esporo masculino. Por isso que a gente fala que o esporo feminino dessa planta é chamado de megásporo e o masculino de micrósporo. Não precisa decorar isso porque isso não é tão importante. Como eu falei, eles produzem sementes, que é onde está o embrião com a nutrição do vegetal, só que a principal característica das gimnospermas é que quando elas vão se reproduzir, elas não utilizam flores, elas utilizam uma estrutura chamada de estróbilo, também conhecido como pinhas. Todos os vegetais do grupo das gimnospermas produzem isso daqui. E isso fica interessante da gente relacionar com aquela coisa da heterosporia que a gente mencionou. Por quê? Geralmente, galera, muitas dessas plantas elas têm sexo separado. Tem a planta do sexo masculino e a planta do sexo feminino. As plantas femininas do grupo das gimnospermas produzem pinhas e produzem estróbilos de um tamanho muito maior do que o estróbilo masculino, ou seja, o aparelho reprodutor feminino é maior do que o aparelho reprodutor masculino. Professor, como assim? Isso vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente vê a reprodução. Primeiro, galera, como eu falei, geralmente as gimnospermas têm sexos separados. Você tem a árvore feminina e a árvore masculina. Quando elas entram em período reprodutivo, na ponta do ramo dessas folhas, dessas plantas, você vai ter o desenvolvimento geralmente dos estróbilos. Na feminina, você vai ter o desenvolvimento lá da pinha bem grandona e da masculina de uma pinha bem pequenininha. Dentro dessa pinha masculina, galera, você vai ter a produção de várias estruturas de grão de pólen. Esses grãos de pólen, eles podem ser levados pelo vento, daí é o que a gente chama de reprodução aerófila, e de repente esse esporo calhar de bater no meio de um estróbilo feminino. Se isso acontecer, o grão de pólen vai entrar no meio dessas escamas aqui do pinha, e chegando lá dentro, ele vai começar a se romper para fazer a fecundação da oosfera que está presente aqui no meio do estróbilo feminino. Se você tem essa fecundação acontecendo, galera, a gente vai ter a formação de uma semente, e quando essa semente estiver madura, o estróbilo vai se soltar, pode cair no chão ou algum animal se alimentar dele e carregar essa semente para outro local. Se ela encontra condições naturais de crescimento, ela pode germinar e acabar originando uma nova planta, uma nova gimnosperma, e aí o ciclo se repete. Ou seja, nesse grupo,
a gente tem a independência da água e a estrutura reprodutora do estróbilo como principal característica. E por último, a gente tem o grupo das angiospermas. Esse grupo, galera, é um outro grupo de vegetais extremamente bem desenvolvidos e bem adaptados ao ambiente terrestre. Nesse grupo, o angiosperma também tem um nome de origem latina. Angio significa bolsa e esperma significa semente. Ou seja, nesse grupo a gente vai ter os vegetais que produzem sementes guardados em bolsas, e essas bolsas nada mais são do que os frutos. Nesse grupo, galera, estão localizados todas as plantas que produzem flores e produzem frutos. Ou seja, todos os grupos anteriores que a gente verificou, nenhum deles desenvolve flor. Flor é uma característica apenas das angiospermas. A gente também tem plantas de grande porte, porque tem o sistema vascular de xilema e de floema que a gente vai estudar futuramente. Só que nesse grupo, a gente tem uma reprodução que ela acontece por zoofilia. E eu sei que esse nome zoofilia ele pode soar meio esquisito, porque todo mundo pensa besteira quando escuta ele. Só que a gente fala que é uma reprodução por zoofilia, porque a gente pode ter a ação de animais realizando a troca de material reprodutivo e de polinização, ou às vezes pela ação de pássaros, ou às vezes pela ação de insetos. Por isso que a gente fala em zoofilia, não é besteira, beleza? Assim como no caso das gimnospermas, a gente também vai ter esporos de tamanhos diferentes. Só que o que é interessante da gente notar é que a maioria das angiospermas, galera, produzem sementes, e esses sementes são guardados por frutos, que nada mais são do que o ovário da planta que começou a se desenvolver. Calma aí, professor, o senhor está me dizendo que quando eu como uma fruta, eu estou comendo o sistema reprodutor feminino da planta? Sim, você está comendo o sistema reprodutor dela, e principalmente o ovário, que é onde são produzidas as células reprodutoras dela. Como eu falei, a estrutura reprodutiva, galera, das angiospermas são as flores. E exatamente para veicular a relação de zoofilia, elas podem ter cheiro, pode ter cor, pode ter néctar, pode ter uma série de estruturas para atrair o agente polinizador que vai acabar se relacionando com ela. Curiosamente, a maioria das flores são hermafroditas, tem ambos os sistemas reprodutores presentes na mesma estrutura. No caso, galera, se você tiver a oportunidade alguma vez de abrir uma flor, você já deve ter visto que dentro dela existem várias anteninhas e vários filamentos pequenininhos. Esses filamentos, que na ponta às vezes tem uma estrutura um pouquinho mais colorida e mais amarela, são chamadas de estames e são um aparelho reprodutor masculino. Já a estrutura central, que forma uma estrutura até às vezes mais gordinha do que as anteninhas ao redor, é chamado de pistilo e é o sistema reprodutor feminino do vegetal. A gente vai estudar a anatomia de flor mais pra frente também, mas isso é só pra gente entender quem eles são. Bom, professor, e como que essa planta se reproduz? Para começar, quando uma angiosperma entra em período de reprodução, ela começa a gastar bastante energia e bastante açúcar da sua fotossíntese para fazer a estrutura da flor. Nessa flor, galera, você vai ter as anteras produzindo o grão de pólen, que são as pontas daquelas coisas que a gente falou agora há pouquinho. Aqui nessas estruturas, quando a gente tem a produção do grão de pólen, pode acontecer a chegada de algum inseto, de algum pássaro ou de algum animal atraído pela cor ou pelo cheiro da flor, e ele acaba ficando com o corpo dele completamente coberto desses grãos de pólen, como no caso das abelhas. Se calha desse animal passar para uma outra flor, esse grão de pólen pode cair exatamente aqui em cima do pistilo, e caindo aqui dentro, o grão de pólen ele se abre, começa a descer aqui para dentro, fecunda a oosfera dentro do ovário e acaba formando a semente. Ao mesmo tempo, galera, essa estrutura aqui onde está guardada aqui a oosfera, que é o ovário da planta, começa a receber açúcar, as pétalas e os estames caem e o ovário começa a se desenvolver e começa a formar uma bolsa. E dentro dele você vai ter a semente. E geralmente a semente guardada pelo fruto acaba se soltando, sendo consumida por animais, e essa semente é carregada e, encontrando condições ideais, ela vai germinar e formar um novo indivíduo, fechando assim o ciclo reprodutivo desses vegetais. Bom, galera, sei que estudar planta às vezes parece um pouquinho mais complexo e tem um monte de nome esquisito, só que não é difícil, e plantas basicamente são alguns dos organismos mais fantásticos que existem no nosso planeta, porque elas criaram formas muito, muito próprias e muito elaboradas de conseguirem se desenvolver e de conseguirem sobreviver. Eu particularmente acho planta uma das coisas mais fascinantes do planeta, e eu acho que elas têm uma forma de sobreviver no nosso ambiente que nenhum outro ser vivo conseguiu criar de uma forma tão igual e tão elaborada. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima semana.